Aceitou? Olá, boa Nada. tarde. Gente, Gente, me tudo ao vivo perdoa. é assim mesmo, não esquenta não, porque é alguma Não, coisa no Instagram que aconteceu. não tem. E para ajudar, faltou energia. Ah, Quando eu tava tentando entrar, faltou energia e eu falei, não, vou pelo celular e estamos aqui. então acho que é por isso, Gi, que a gente só consegue fazer participação se for pelo celular. Ah, então é por isso, eu tava pelo notebook. Tá, o notebook não deixa mesmo entrar. Pra gente conseguir fazer, é só pelo celular mesmo, aí você consegue Não, entrar ao vivo. tem hora que o TDAH dá uma complicada. Gente, seja muito bem-vindo. Desculpa o nosso contratempo, mas nós já estamos aqui, isso que é importante. E vocês estão com nós também. Seja todo muito bem-vindo. Eu quero me apresentar, eu sou a Rosélia, eu sou psicoterapeuta, já atuo na área como terapia já faz mais ou menos uns 5 anos. Tenho a formação pelo método TEM, psicanálise, também tenho a constelação familiar, tenho o TRG. Então, tem algumas técnicas que, na realidade, a técnica não importa, mas não é que a técnica, né? O que você estudou é importante, é muito importante. Mas a forma que a gente conduz o paciente que é o mais importante. Então, eu já tenho bons resultados com alguns atendimentos. E, atualmente, eu estou cursando a psicologia, porque a mente humana é rica e o estudo é muito importante. Então, eu ingressei na psicologia justamente para isso. E foi na sala de aula que eu conheci a Gislaine, uma pessoa incrível, com uma história de vida maravilhosa. E hoje, juntas, nós queremos dar voz para você, homens e mulheres, que passou por muitas questões e depois de adulto descobriu uma neurodivergência. E por que que vocês tiveram essa dificuldade de ser diagnosticado? E por que que hoje, muitas vezes, também é difícil ter um cuidado, ter um atendimento e ter até um suporte? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre quem ela é. Primeiro, a gente se apresenta quem você é e depois a gente entra nas perguntas. Te dou a palavra, gente. Olá a todos, eu me chamo Gislaine, tenho 47 anos, estou no segundo semestre de psicologia, né? Sou uma pessoa que amo ler, escrever, né? Também discuto políticas públicas, sou casada, mãe de 3 filhos, tenho um neto também autista, e a psicologia entrou na minha vida por causa do meu diagnóstico, né? Então, essa sou eu por enquanto. Muito bom. Gente, quem está na live, manda essa live para mais pessoas, porque assim, nós queremos dar voz para quem nunca foi ouvido. E estar aqui é uma oportunidade de fazer isso. Então, nós contamos muito com vocês, tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a força da mulher. E a Gislaine está aqui para representar a mulher. A gente vai falar de mulher, mas os homens também. Eu ainda acho que o homem às vezes é mais difícil, porque o homem é mais durão. Então, às vezes, acaba sendo mais difícil. Mas para a mulher também, por outro lado, é mais difícil ainda, porque a mulher é aquela que aguenta tudo e se sobrecarrega demais. Então, por isso que hoje nós vamos dar voz para vocês dois, especialmente para as mulheres. Ti, quero te fazer uma pergunta primeiro sobre a sua infância. A É, mim, Vinícius vence. Ó, eu não vou falar o nome para mim não me perder, tá bom? E para mim não falar o nome errado, mas todos sejam muito bem-vindos. Eu vou assinando para vocês aí. Bom, Gi, vamos começar olhando para trás, lá no nosso passado. Então, pensando na nossa infância, muitas vezes é necessário que nos aprofundarmos um pouquinho no começo da nossa vida, porque tudo começa lá. Eu sempre pensei, e depois nos meus estudos isso foi comprovado, que nós não nascemos praticamente assim. As pessoas falam, a criança já nasce. Quando uma criança nasce, ela é pura, ela não tem nada. Eu sempre pensei que uma criança já nascia com alguma informação, e os meus estudos comprovaram isso. Então, eu gostaria que você me contasse um pouquinho sobre a sua infância. O que mais marcou de dificuldade na sua infância? E eu gostaria que você ficasse à vontade para falar sobre esse assunto. eu venho de uma família muito humilde, né? Uma infância muito delicada. É, eu não vou usar os termos técnicos, que seria uma família disfuncional. Talvez alguém não saiba. Eu venho de uma família onde os meus pais se conheceram com 12 anos de idade, foram morar junto aos 21 anos, e eu acabei nascendo assim que eles foram morar juntos.
Infelizmente, fui criada no meio de muitas brigas, né? Meus pais, infelizmente, brigavam demais e quando eu comecei a me entender por gente, isso por volta do. Eu tenho a minha memória dos 4 anos de idade muito bem preservada, né? Não sei explicar ainda o porquê. Então, eu lembro da questão de eu sou a filha mais velha de 3 irmãos, né? Diferença de 2 anos um do outro. Então, foi bem difícil mesmo, aquela questão de morar de aluguel, passar por vários lugares morando de aluguel, sair de um lugar para o outro, não ter o que comer direito, né? Não, não falo questão da fase da infância ter passado fome, mas tinha as limitações, né? A família do meu pai tinha um poder aquisitivo legal, a família da minha mãe tinha um poder aquisitivo legal, mas nós éramos bem excluídos deles, né? Porque existe a questão do preconceito, né? Meu pai uma pessoa preta e minha mãe branca. Meu pai descendente de pretos e minha mãe descendente de italiano. Então, assim, as famílias não aceitavam. E como eles passaram por cima de tudo isso, nós, eu e meus irmãos, acabamos sofrendo com toda essa questão. E eles também, né? Porque não, eu acredito que naquela época não era muito fácil eles passarem por isso, né? Sempre existiu a questão do preconceito, da cor. Então, assim, tenho memórias de ter sofrido bastante com isso, né? Da falta do amor da minha mãe, do carinho da minha mãe. Infelizmente, eu não a culpo hoje por ser quem ela é, eu tenho essa compreensão, mas eu tive um pai com todas as limitações, um pai amoroso, presente, carinhoso, atencioso. Então, assim, foi uma infância bem delicada mesmo, na qual eu sempre tive certeza que eu não cometeria os mesmos erros quando eu passei a ter, na questão da escola, comecei a estudar, eu tinha a questão que eu não cometeria os mesmos erros dos meus pais, né? Que eu não teria toda aquela questão que eu vivia e eu ia lutar para isso mudar, né? Então, foi bem delicadinha. E trazendo assim, você acha que teve algum trauma que marcou a sua vida, da sua infância, né? Alguma coisa aconteceu na sua infância e isso impactou na sua vida? Teve vários traumas, não foram só um, foram vários. A questão. Eu sou muito aberta em falar hoje, é que nem eu falo, a terapia ajuda muito nisso, você superar, né? Meu pai traía muito minha mãe traía muito meu pai. Isso para mim foi um trauma muito grande, né, de ter convivido com essa questão muito em aberto. Eles eram um casal bem liberal nessas questões, mas os traumas piores não foram nem a questão deles serem liberais, foi a questão de ver minha mãe agredindo meu pai agredindo minha mãe, né? Isso daí eu tenho marcas no corpo de entrar no meio deles dois e tentar separar a briga, porque eu ficava aos gritos, eu ficava assustada, aquilo ali tudo me desregulava. Então, assim, trouxe bastante trauma e, infelizmente, alguns deles permaneceram durante alguns anos na minha vida, que até hoje tem que ter acompanhamento psicológico, psicoterapêutico, porque senão eu acabo regredindo, porque infelizmente é isso que acontece, uma regressão, né? E você ficou órfã de pai com quantos anos, hein? Eu fiquei órfã do meu pai aos 14 anos. Ele vinha voltando do trabalho e ele foi assassinado com um tiro pelas costas no ponto de ônibus, a qual ele aguardava o ônibus para ir para casa. E como a gente já entrou na fase da adolescência, que é uma fase muito delicada, 14 anos você estava saindo praticamente de uma infância, entrando numa adolescência, essa transição e teve esse impacto tão forte. Aproveitando, aí quero te trazer a pergunta da seguinte forma. A adolescência já é uma fase cheia de mudanças que a gente sabe, hormônios, questões muito pessoais, você já tinha essa carga pesada negativa que já vinha junto com você. E para você, foi ainda com
um desafio muito maior, porque você já era neurodivergente, não sabia, ninguém sabia, então essa carga para você foi mais difícil. Então, como foi lidar com a ausência do seu pai e, ao mesmo tempo, com as emoções tão intensas? E o que você percebeu hoje que já mostrava sinais da neurodivergência naquela época? Então, são duas perguntas em uma. Deu para entender? Deu. A perca do meu pai, eu trago como assim, eu perdesse o chão. Porque eu vou entrar numa questão, tirando a questão dos traumas, mas na questão escolar. Meu pai era o meu suporte, eu sempre me achava uma criança extremamente estranha, né? Com 6 anos cursando o antigo prezinho, que hoje é um EMEI, e hoje as crianças vão com 6 para a primeira série. Desde o pré, eu me achava no primeiro ciclo de estudo lá, a menina estranha da sala, a criança estranha, que não gostava de contatos físicos, nunca gostei, que não gostava de coleguinhas ali gritando, falando, o fato de uma sala de aula com várias crianças gritando, falando ao mesmo tempo, me deixava muito mal, então eu sempre procurei me isolar, né? E tanto que eu tinha uma professora na escola que eu fiz o pré, que foi o tenente aviador aqui na Cachoeirinha, chamada Maria Helena, que eu trago ótimas memórias. E ela falava assim, pra minha mãe naquela época, né, década de mais ou menos 84, 85, não vou lembrar exatamente, mas eu tinha 6 anos, eu sou de 78. Então, vamos se dizer que era 80, 84, 85, mais ou menos, que agora de memória eu não vou saber exato a data. E ela falava para minha mãe, olha, procura uma psicóloga que a Gislene, ela tem algum problema, ela tem dificuldade de aprender, ela tem dificuldade de se comunicar com as outras crianças. E isso é muito delicado para ela. Recreio, eu ficava só. Então, já desde o pré havia, só que era uma época onde a questão social não permitia nós, em situação financeira inferior, ter esse contato com psicólogos que era caríssimos. E meus pais, minha mãe, principalmente, meu pai nem tanto dizia, minha mãe dizia assim, porque isso é frescura, essa menina é mimada, você protege demais ela, você mima ela é sua querida. Então, assim, eu fui crescendo ouvindo isso, e a primeira série, segunda, terça, até chegar à oitava série, quando eu perdi ele, que era ele que era o meu suporte de aprendizado, quem sentava comigo para ler, para escrever, para ensinar nas dificuldades, coisa que minha mãe não tinha paciência. E nisso, na oitava série, eu deixei de estudar com a morte dele. Eu morava em Atibaia, vim embora para São Paulo para poder trabalhar, porque eu tinha que dar de conta de tudo. Eu assumi uma sobrecarga de responsabilidade muito grande, mas sempre mantendo distância de pessoas. Eu tinha que me sentir confortável e confiável, né? No período do ginásio, eu tive, sim, alguns professores, o professor Hélio, o professor Nestor, né, que me ajudaram também bastante, né? Eu fiz o ginásio na escola do bairro do Jundiaizinho, que fica na divisa entre Mairiporã e Atibaia, né? E bem humilde, bem simplesinha a escola, mas foi um aprendizado muito grande, mas não consegui mais estudar. Então, assim, quando eu vim para São Paulo, morei de favor na casa de uma pessoa que eu considero como uma prima, eu já tinha uma profissão de manicure com 14 anos, né, dado por uma vizinha nossa lá. E com 14 anos eu comecei a trabalhar como manicure para poder trazer minha mãe, meus irmãos para São Paulo, e aqui em São Paulo, onde eu moro, na Cachoeirinha atualmente, né, poder dar uma estabilidade para eles. Mas foi Gente, bem difícil. mas avião, assim, porque a Gi hoje está aqui, não foi fácil, tá? Estar aqui se expondo, porque ela tem algumas questões, então, assim, valoriza bastante essa live, valoriza bastante a voz dela, porque quantas pessoas, muitas vezes, ela é taxada como falta de amor, falta de empatia, só porque ela não consegue dar um abraço, dar um beijo, antissocial, porque às vezes não consegue estar no meio das pessoas.
Então, a gente trazer esse olhar que a pessoa não é antissocial, mas simplesmente ela, nem ela às vezes sabe que ela tem uma questão pessoal aí de neurodivergente, ou mesmo alguns traumas, porque a pessoa que passou por trauma na infância, ela se preserva, talvez, porque o inconsciente da gente é temporal. Então, ela se preserva para que ela não sofra os maus tratos que sofreu na infância. Então, às vezes, a pessoa nem ela mesma percebe que ela está se afastando. Então, se vocês convivem com alguém, tem esse olhar mais caliente, né? Mais amoroso. Como a gente estava falando, ela tinha essa dificuldade de estar com pessoas, de abraçar, porque criança está tudo junto, brincando. E é difícil, às vezes, realmente estar nesse contexto. E ela está trazendo esse olhar para esclarecer. Então, manda essa live para as pessoas, manda coraçãozinho, que eu não vi nenhum coraçãozinho apaixonado aqui por nós. Manda um coraçãozinho aí, tá bom? Agora a gente vai entrar na transição, tá, Gi? Na vida adulta veio a descoberta e entender que você é neurodivergente depois de adulta, como isso mudou a sua forma de ver, de se relacionar com as pessoas, como que a sua família, que você já tinha filho, já tinha marido, como foi para sua família olhar para você e saber que algumas questões que você tinha não era que você era antissocial, mas você tinha algo diferente que estava sendo diagnosticado. E quais foram os maiores ganhos de você compreender quem realmente você é? Então, eu vim desde os 18, né? Eu me casei aos 15 anos, a pedido da minha mãe, né? E aos 18 as minhas crises pioraram, né? Não que já não tivesse algumas. Aos 18 eu iniciei um tratamento com psiquiatra e psicólogo, que veio vários e vários diagnósticos, e só agora, aos 46 anos, 45 para 46, na troca de um psiquiatra que foi feita uma anamnese e houve essa questão. Então, para mim, essa descoberta após laudo com neuropsicólogas, testes, né? Eu tenho, sou laudada, tudo, né? Hoje o meu laudo tem em torno de quase 30 páginas, é bem extenso, né? Porque não envolve só a questão do TDAH, não envolve só a questão do autismo, mas envolve também a questão do transtorno de personalidade borderline, né? Que, assim como o autismo, ele tem de 3 a 4 tipos de transtorno borderline. Então, para mim, aquela menina, aquela criança, aquela adolescente, aquela mulher que sempre se achou estranha e esquisita, de repente ela tinha uma resposta para tudo aquilo, foi como se tirasse um fardo das minhas costas, um peso, né? Nunca me achei vítima, nunca me achei coitadinha, mas hoje eu consigo me respeitar, né? Então, antes eu vivia aquela fase de querer, na questão familiar, ai, vamos para tal lugar, vamos, e lá eu me desestabilizava. Vamos fazer tal coisa, vamos, e lá eu me desestabilizava. Hoje, sabendo do diagnóstico, eu evito, né? Eu evito lugares cheios, pessoas falando, pessoas gritando, tons de voz acima, né? Então, eu evito muita coisa. E, para mim, foi libertador. Essa é a palavra, libertador. Né? Saber quem eu sou, porque eu era aquela criança, porque eu era aquela adolescente, porque as crises, infelizmente, né? A questão do autismo, todo mundo fala assim, é uma doença. Não, não é uma doença, gente, não tem cura, é uma questão neurológica, foi a questão neural que não foi podada durante a gestação e nem depois do nascimento, até os 2 anos de idade, tá? São excessos de neurônios, excessos de pensamentos, excessos de emoções. Eu brinco que eu sou muito intensa, porque ao mesmo tempo que eu tento me preservar, não querer abraços e beijos, tem aquelas pessoas que eu me sinto acolhida, que eu quero abraçar, que eu quero estar junto, né? E tudo muda, tudo passa a fazer sentido. Eu falo que se eu tivesse descoberto, né, mais tarde do que agora, lá atrás, tudo isso. Obrigada no coraçãozinho, agora tô vendo no coração, vocês são Obrigada. maravilhosos. Se eu tivesse descoberto a questão do autismo, do TDAH, do borderline
um pouco mais jovem, eu acho que eu teria sido uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma pessoa melhor, mas nunca é tarde para reaprender, né? E eu agora estou reaprendendo. E é isso. Eu estou Hoje, resumindo, viu? você fala em crise, eu já vi, muitas pessoas já viram aqui algumas reportagens de crianças se jogando no chão, fazendo aquele escândalo. E muitas vezes as pessoas em volta falam, ai, que criança mal educada, se a mãe não sabe educar o filho. A minha pergunta para você, como que é uma crise? Isso que a gente vê às vezes na rede social, isso é uma crise ou é diferente? É uma crise, gente. Não é falta de educação, não, tá? É uma crise, certo? Que os pais, hoje, além de psicologia, né, ser estudante de psicologia, eu também faço aba, né? Me especializando em Nós aba. fazemos, né, Gi? Nós Nós somos fazemos, também né? amigas Nós de tivemos aba. esse privilégio de ser presenteada aí com esse curso, né? De estar fazendo, estar aprendendo. E assim, é crise. Eu tenho crise. Ah, mas você se joga no chão e faz birra? Não, hoje eu sou adulta, né? Quando criança eu não podia fazer, porque senão eu apanhava muito. Então eu falo que eu sempre tive medo de apanhar, então eu evitava. Mas é crise, mas até dentro das crises tem que saber como conversar, né? Porque aquela crise ela foi desencadeada de alguma forma. Porque a gente não pede para entrar em crise. Infelizmente, nós somos expostos ao meio ambiente, toda aquela questão ao nosso redor traz crise. E às vezes o não, na nossa mente o não existe. Então, o não, a frustração, pessoas acaba trazendo essa crise aonde eu geralmente vou assim entrar em crise de choro, vou me sentir muito mal, eu vou começar a tremer, pode ocorrer de eu ter desmaio, tá? Pode ocorrer. Pode ocorrer também, já aconteceu isso aqui dentro da minha casa há poucos meses, de uma questão acontecer ali, eu já estava com uma outra questão acumulada, que é o burnout, né, que é o shutdown, enfim, que são termos técnicos que a gente usa na psicologia, de eu entrar em crise, e assim, eu gosto muito de poder falar, porque é uma experiência minha. Meu esposo falou algo, eu já não estava bem, meu esposo falou algo, e assim, eu me desestabilizei por completo, eu comecei a chorar, eu comecei a me tremer, ali eu preciso do quê? Muitas das vezes não adianta nem abraçar, eu preciso me retirar para o meu canto e tentar sozinha se autorregular, tá? Então, assim, não é. Ah, a criança é autista, se jogou no chão. Você vai ter que, como pai, como mãe, saber lidar com isso, aprender. O ABA também é para o pai e para a mãe que tem crianças autistas, que tem filho autista, que tem sobrinho autista, que tem amigo autista. Gente, é muito bom, porque você vai saber como lidar com a crise. O ABA não é só para nós que pertencemos à área da saúde, da questão da psicologia, da pedagogia. Não, é para o pai, é para a mãe, é para o tio, é para a tia, é para o primo, é para quem tem acesso a crianças autistas, adolescente, ou uma esposa autista, ou uma mãe autista. Porque você vai saber como lidar com a crise. Aí, passando essa crise, aí sim, você vai conversar com a criança, saber trabalhar. Mas também nada pode ser forçado, porque quanto mais você força, mais você pode desenvolver uma crise. Eu estava vendo, não lembro de cabeça agora, mas a quantidade de crianças neurodivergentes atualmente é muito maior do que anteriormente. Antes tinha, não era diagnosticado, mas tinha. Mas hoje está muito maior. E a gente vive hoje numa indústria de alimentação, todos os alimentos, eles têm muitos fatores de risco que acaba E afetando. hoje, dentro da psicologia, como nós aprendemos no primeiro semestre, existem fatores hereditários, genéticos e ambientais, né? A questão ambiental, principalmente, vai naquela linha, né, da questão da mãe não se alimentar direito na gestação, a questão da falta da alimentação. Hoje em dia a gente consome também muito alimento com Fast agrotóxico, food, não né? Fast fast food food. E a também. gente ainda não tem meio que uma pesquisa
formada dentro da questão dessa alimentação que a gente vem consumindo, né? A gente precisa estudar muito. Mas a questão da hereditariedade, da genética, da alimentação durante a gestação, né? Tem as A forma influências. que a mulher é tratada, se a mulher é tratada bem. Então, assim, vacina não, tá, gente? Não vai nessa de que ibuprofeno também pode causar. Não, não vai. Quando alguém É. fala algo, procure fundamentos científicos, né? Porque a gente ouviu há um tempo atrás, aí uma pessoa lá nos Estados Unidos até publicou, não lembro o nome dele agora, que era por causa do ibuprofeno. Não, não é. Não é, né? Tudo é uma investigação, tudo é uma pesquisa científica com base e fundamento em pessoas que vão passar décadas estudando sobre isso. E Mas eu assim, quero trazer um hoje, adendo, desculpa até te cortar, mas é muito importante salientar isso. Qualquer situação neurodivergente não é nada espiritual, gente. Isso é não, algo, não é uma doença, não é não, espiritual. É, de não, repente, nossa formação lá nos neurônios, em algumas situações, no desenvolvimento, vai ter alguma coisa. E aí a gente vai entrar em detalhe aqui, porque é muito científico, é então a gente, nossa leva técnico, mais né? tranquilo. Muito técnico. E assim, eu falo nós como autista, porque eu conheço outras mulheres com diagnóstico tardio do ano passado para cá, eu consegui ajudar algumas Bem-vindo, conhecidas. Márcia. Eu consegui ajudar algumas conhecidas a irem atrás do que elas estavam vivendo e tem duas delas que descobriram o autismo e o TDAH, foram laudadas, enfim. E o que ocorre? Nós não gostamos de falar o que a gente odeia ouvir. Literalmente, eu odeio. Ah, todo mundo é um pouco autista. Não, não, gente. Nem todo mundo é um pouco autista, não existe isso. Ah, o autismo tem cura. Ah, o autismo é espiritual. Vai para a igreja que Jesus vai te libertar. Gente, o autismo não tem nada a ver com questão da espiritualidade, porque eu sou uma pessoa de muita fé, assim como a Roé, como amigos meus, independente da crença religiosa que ela venha ter, porque eu sou capelã, tá? Eu tenho a faculdade de capelania hospitalar, eu sou uma capelã, e eu acolho todo mundo dentro da religião dela, tá bom? Então, assim, outra coisa que a pessoa fala, é falta de Deus, é falta do que fazer, isso é frescura, isso é fala que a gente se vitimiza o tempo todo, a gente não está se vitimizando, a gente não está se expondo, apenas quando a gente tem um diagnóstico, a gente sabe as nossas limitações, e a gente às vezes fala, quando você aprende a falar como eu aprendi, porque eu não era tão verbal, tá? Eu era mais fechada. Nós aprendemos a falar para quê? Para que haja um respeito dentro das nossas limitações. Para mim, hoje, dentro de uma faculdade, é um desafio grande demais, por questão do quê? Do barulho, do falatório. Ouvir o professor explicar para um autista, bacana, 10. Ouvir os colegas falar perante a aula desestabiliza, porque quem tem, além do autismo, o TDAH, ele perde o foco no que o professor explica e a meio que tá ali, ó, viajando. É como passar um mosquito na frente, também tira o foco. Alguém na frente. Então, assim, quando a gente fala do TDAH e do autismo dentro da faculdade, eu sou autista, eu tenho TDAH, eu tenho as minhas comorbidades, a gente vai estar te falando, ó, colega, eu preciso de silêncio para aprender. Aí que nem já me aconteceu. Uso o abafador. Gente, eu tenho sensibilidade até no ouvido. O abafador, para mim, me incomoda tanto que aquilo me desregula por completo. Então, não é todo autista que consegue usar o abafador. Não é. Eu consigo hoje usar o fone de ouvido dentro do ouvido com a música que eu gosto para pegar ônibus, metrô. Às vezes até em sala de aula, às vezes eu vou pôr um fone porque os colegas tá falando demais e eu não consigo prestar atenção na aula da professora. Então, Hoje, o assim, Fernando ele fez um comentário acho bem interessante aqui. Ele fala assim, ó, a minha amiga que namora com meu sobrinho tem TEA. Estava no local com muitas pessoas, um velório, e ela criou um sistema de deitar no chão para interromper a crise. sim, ela é uma fuga. Você precisa de algo para se estabilizar e autorregular. Então, se ela se sente confortável deitar no chão para se autorregular, é só respeitar.
né? Ah, mas o chá de um velório, gente, relaxa. Relaxa, o que importa é ela estar sendo regulada, porque ela criou essa fuga. Eu, quando eu tenho a possibilidade, que eu estou extremamente perto de um burnout, eu gosto de andar, eu amo andar descalça. Andar descalça, para mim, acaba trazendo aquela questão de eu buscar o meu controle. Mas outra coisa que eu amo também é a praia. Estar na praia. Andar, ouvir o mar, sentar, isso me estabiliza. Lugares quietos, sem barulho, sem pessoas ao mesmo tempo e a pessoa que eu tenha uma afinidade. Também gosto de ter essa pessoa perto. Então é super normal, ainda bem que ela consegue fazer isso para ter a autorregulação dela, né? Porque quem tem TDAH também tem essa questão de se desregular também. Nós acabamos cobrando demais de nós mesmos, né? É, então, Fernanda, é isso, é respeitar. E se ela não faz terapia, falar para ela, olha, procura terapia, Estou aqui. procura terapeuta, TCC, psicoterapia, dançoterapia, musicoterapia. Eu falo porque assim, Natureza e terapia, que a natureza também é natureza terapia. também. As pessoas que têm algum tipo de neurodivergência, ela sempre tem que procurar algo que ela goste de fazer. Eu tenho, vou usar algo assim que às vezes fala acha até o infantil na faculdade, mas a minha mochila, ela é cheia de bichinhos. Elas têm alguns bichinhos, alguns sols, algumas coisas que eu gosto de animes, porque a gente ama animes. E quando eu estou desregulada, eu vou ficar apertando aquele ursinho, aquele solzinho ou qualquer outra coisa. Outra para me regular também, eu fico batendo a caneta, batendo as pontas dos dedos na mesa, eu balanço as pernas. Ah, meu esposo diz que eu faço muito coelhinho, né? Que eu tenho mania de ficar fazendo caras e bocas. Mas isso é uma autorregulação, né? E Então, assim, assim, ó, é importante pessoas. Assim, a terapia é para todas as pessoas. Antigamente existia o mito que terapia era para louco. Não é. Psiquiatra, ele dá remédio, o psiquiatra ele traz alguns transtornos que só o psiquiatra pode dar remédio. A terapia, nós vamos na causa raiz, muitas coisas que a gente tem, que ela falou que já melhorou, porque foi na causa raiz. Qual é a causa raiz? Quando tudo começou. Lá, aquela família desestruturada, aquela criança que veio no momento que os pais não esperavam, talvez já teve algumas questões lá naquela nova família se formando. Quando nós vamos nesse momento, reestruturamos o nosso inconsciente, o nosso cérebro, a gente traz um alívio, eu chamo de criança interior. Mas o que é criança interior? Os nossos traumas que a gente carrega, que os nossos traumas, eles não ficam no passado. O que aconteceu no passado, não fica no passado. O pessoal tem mania de falar que acontece em Vegas fica. Não fica. Porque se você estiver em Vegas e você trazer uma doença, você vai vir com a doença. Se você está em Vegas, você fez um filho lá, esse filho um dia vai aparecer. Então, nada nessa terra fica meio que off, tudo aparece. Então, tudo que aparece na infância vai vindo, e se a gente não tratar, o nosso corpo ele dá sinal, uma dor de cabeça, uma ansiedade, uma palpitação, um sentimento de que não pertence àquele lugar, vários fatores emocionais. Se a pessoa não cuida, a mente vai falar assim: ah, você não vai cuidar do emocional? Peraí. Aí você tem uma doença. Porque fibromialgia é uma doença que não tem um diagnóstico, mas ela é totalmente emocional. São emoções que a pessoa não conseguiu resolver. E dentro da terapia aqui, nós vamos conseguir ter esse olhar, trazer claridade, trazer um conceito mais nítido para que vocês consigam resolver essa questão. Por isso que hoje, Eugênio, nós estamos aqui nessa conversa para falar que não é tarde demais para você olhar para sua dor. Não é tarde demais para você escrever a sua história. A Gi está na faculdade, uma mulher de 40 anos já está na faculdade. Eu também estou na faculdade. Eu sou um pouco mais velha que a Gi, só que não vou contar a idade, não, tá? Vocês vão ficar assim. Não vou contar para vocês. Mas eu tenho uma idade assim, eu não aparento a idade, ainda bem, né? Meu marido fala assim que eu sou que nem Silvio Santos, se eu não for mal. Mas é isso, né, Gi? Assim, é ajuda muito a gente quando a gente tem esse olhar para nós. para Não um nós. preconceito que o outro vai dizer, mas olhar para nós. E a questão, às vezes as pessoas acham que eu hoje tomo 8 tipos de medicamento para conseguir ter o
o controle das comorbidades, tá? Mas ela toma medicamento para TDAH, ela toma medicamento para autismo, ela toma medicamento para transtorno de personalidade borderline. Gente, medicamento não é para cura. O medicamento é para as comorbidades que essas neurodivergências traz para nós, como as crises de ansiedade, crise de pânico, né, insônia, que é um dos piores para mim. Então, assim, o medicamento é para controle daquela comorbidade que foi desenvolvida. Então, não pensa que tem cura. Não. Nós nascemos neurodivergentes, vamos crescer neurodivergente, vamos falecer neurodivergente. A questão é que a gente vai fazer as terapias que tem que ser feita, não podemos ser resistentes. A questão é que a gente vai passar sim com o psiquiatra, porque nós precisamos dos medicamentos para estabilizar essas comorbidades. Sem o medicamento, pode haver um agravamento na questão das crises, você pode ter internações em clínicas psiquiátricas, tá? Então, assim, o que ocorre é isso, a medicação é para controle. E sem medicação não tem controle. Perde-se o controle. É como um carro sem o freio. Perdeu o freio do carro, acidente na certa. Não toma as medicações como devem ser, alguma coisa acontece. Não faz as terapias, as coisas acontecem. Tem dias, é que nem eu falo por mim, por mim, tá? Tem autista que tem formas diferentes de crise? Sim, porque nós não lidamos apenas com o autismo desculpa, às vezes as palavras embaralham, o autismo de nível de suporte 1, 2 ou 3. Nós lidamos com autistas. Não existe autismo leve, gente. O autista de nível de suporte 1 é leve. Não, é autista do mesmo jeito. A única diferença é que ele não está precisando de alguém ali como o autista de nível de suporte 3, que precisa de alguém para dar banho, que precisa às vezes de alguém para ajudar a escovar os dentes. Mas nós, como autista de nível de suporte 1, 2, também temos as nossas comorbidades e precisamos sim de suporte. Então, às vezes as pessoas falam isso, eu já ouvi muito isso também, que o autismo 1 é leve, o 2 é leve, o 3. E o autismo nunca vem sozinho. Ele sempre vem com uma outra questão. Não vai ter só aquele autista que é autista. Não, vai ter o autista que ele tem o TDAH, que ele tem o TOD, que ele tem o TAG, que ele tem o borderline, que ele tem os três juntos. Então, sempre o autismo vai vir acompanhado de uma outra comorbidade, de uma outra questão. Sempre tem que ir à procura de um neuropsicólogo para poder dar esse laudo. O laudo de autismo não é fechado só por um psiquiatra. Aprendi isso no primeiro semestre. Não é de Tá? uma hora para outra, né? Às vezes Não é leva de até uma mais de hora um para ano. outra, tá? Leva tempo. Então, assim, eu lembro que uma professora falou: olha, gente, que o psiquiatra já foi lá e te laudou, procura isso direito, porque tem que ter um neuropsicólogo para encaminhar o laudo para o psiquiatra finalizar. Eu estou falando das minhas experiências, tá? A minha experiência não é a única verdade. Cada mãezinha que tem seu filho atípico vai contar da experiência dela. Existe a sobrecarga para a família. Eu falo que não é fácil para o meu esposo, para os meus filhos lidar com isso, porque assim é tudo muito difícil. A convivência dentro do lar não é fácil, não é conto de fadas. Né? Você imagina eu hoje, eu falo, nossa, eu podia ter beijado mais meus filhos, abraçado mais meus filhos, dado mais atenção, mas como que eu ia fazer tudo isso se eu não sabia quem eu era? Né? Então é uma experiência minha, para que outras mulheres, outros homens, né, que possam, né, ter lá alguma dúvida, procura um neuropsicólogo, faz uma avaliação, procura um psiquiatra, procura terapia. Gente, é para todo mundo. Se cuidar é para todo mundo. E eu gostaria de alguma mãe que vê, que estiver ouvindo essa live agora ou gravada, ou mesmo vocês homens, se vocês quiserem abrir uma live comigo, manda mensagem no particular, tá bom? Eu também quero ouvir vocês e deixar que as outras pessoas ouvem também.
Eu quero aproveitar todas as pessoas que assistirem essa live. Vocês têm um atendimento de graça para nós conversarmos, entender um pouquinho a sua história, saber onde você está e traçar um tratamento. Então, primeiro atendimento de vocês comigo, de meia hora. Quero dar de presente para todos que assistirem essa live, tá bom? Então, todos vocês vão Ah, ganhar esse presente de meia hora. legal. Gi, é um Deixa eu presente só. que eu quero te contribuir, porque assim, vocês estão aqui. Gente, eu falar da Rô é complicado, porque assim, a Rô é o meu suporte, e como eu não tenho suporte nenhum da faculdade, eu vou ser bem sincera, infelizmente a Uninove não dá esse suporte para nós autistas. O único, eu sou bem clara, eu tenho que falar o que acontece comigo. E eu acredito que eu não seja a única. É uma faculdade que eu amo os professores que ali estão, mas infelizmente na questão de coordenação do curso, nós não temos. Eu tive que largar o meu curso, minha terapia que eu fazia lá e estava indo bem para poder escolher o curso, porque quem é psicóloga, faz psicologia na Uninove, não pode fazer terapia na Uninove, né? E eu tive que fazer uma escolha. Mas todas as escolhas elas têm um lado positivo. E assim, eu acabei pegando muita afinidade com a Rô, e a Rô é meu suporte em sala. Não é suporte da faculdade, ela é suporte de colega, de seminário, tá ali comigo. As meninas do meu grupo também de seminário são maravilhosas, né? São muito acolhedoras, é um grupo muito acolhedor. Mas eu, assim, vou falar um pouco da faculdade, porque assim, a gente tem, eu e a Rô estamos lá, a gente sabe do nosso dia a dia. A faculdade Uninove, eu vou trazer esse informe, porque é muito legal. E pouco sabe que ela tem atendimento psiquiátrico gratuito, eu passo lá também. É, psicológico para quem precisa. Então, assim, depois dá uma Nutricionista, né? pesquisada. Tem Tem vários. nutricionista, é, Fisioterapia, fisioterapia. Nossa, tem um monte. de Tem graça para todo cardiologista, mundo, não é só para alunos, não, para para todos. todo mundo. Tem cardiologista, tem neuro, tem pneumo. Então, assim, depois vocês tentem aí pesquisar ou quiser chamar a Rô no chat aí, ela passa o contato, né? E, assim, tem um lado bom. A Uninove tem um lado bom, a gente se sente acolhida pelos professores, mas, infelizmente, nessa questão do suporte para autismo, que a gente precisa de um professor que tenha essa questão que nos ajude, porque eu tenho a dificuldade do meu aprendizado extremamente, não é agravado, é extremamente agravado. Um exemplo, o que eu li ontem, hoje eu não lembro. Então, assim, eu tenho que gravar tudo, eu tenho que escrever tudo, e assim, mesmo assim, ainda vai acontecer de eu não me lembrar, no máximo de 90%. Eu lembro sempre os 10% que me marcou. Mas eu tenho conseguido, eu não me cobro tanto, como aluna de psicologia, eu falo que hoje eu não me cobro tanto, porque eu estou para adquirir o conhecimento e levar esse conhecimento a outras pessoas que não têm tanta acessibilidade. Tá? Também sou uma pessoa que discuto políticas públicas há 22 anos, faço parte de uma interlocução de moradores na comunidade. Mesmo com limitações, conseguimos trazer bastante progresso para a comunidade onde eu moro, reivindicando. Não sou partidarista, tá? Porque eu acho que são direitos, e a partir do momento que temos direitos, nós temos que reivindicar, né? E tudo há caminho, a gente não pode desistir, a gente não pode se acomodar, porque a gente veio para cá foi para vencer, vencer os desafios, os obstáculos que a vida coloca, e vai ter dias bons, vai ter dias ruins, vai ter dias mais ou menos, mas em tudo é aprendizado para nós. E nós vamos encerrar, né? A nossa live, a gente já passou do tempo que a gente precisava. E, Gia, eu quero falar que a sua história realmente é inspiradora. Nunca é tarde demais para começar. Mulheres, se vocês tiveram um relacionamento, que tiveram que sair de um relacionamento, achando que está velha demais, não está. Às vezes os filhos foram embora de casa porque casou, foram viver a vida deles. E aí vocês pensam assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Faça da sua vida o que vocês querem. Nunca é velho demais. Se você tem uma certa idade, não importa, você tem experiência. E essa experiência que você tem, você vai levar para a vida e vai desenvolver quem você será no futuro. Dentro da sala de aula, nós temos uma senhora com 83 anos. Quando ela terminar, 83? Não. 77, se eu não me engano. Dona Célia? Dona Célia.
77, que eu acho que a gente também vai fazer Eu uma sei live que com ela vai ela. terminar a faculdade com 80 anos, quando ela terminar a faculdade. É a Então, nossa caçula da sala. então, assim, se uma pessoa com mais de 70 anos está dentro de uma sala de aula de psicologia, que é um estudo muito intenso, que exige muito da gente, que tem que estudar muito a mente humana, vocês podem começar a história de vocês em qualquer momento da vida. Não desistam de vocês. A Gi tá aqui, ela passou vários desafios emocionais, violência, questões de neurodivergência, de neurodivergente, que só foi descoberto depois de adulta, e ela está vencendo. Então, você que está vendo essa live, nunca desista dos seus sonhos. Não importa que idade que você vai fazer, mas realize seus sonhos e lembre, nunca é tarde demais para você começar a sua nova história. Gi, Verdade. gostaria que você desse essas palavras finais para a gente poder encerrar. As minhas palavras. Eu agradeço a todos que estão vendo essa live, que vão ver em outros horários. E o que eu digo sempre é que jamais a gente deve desistir. Luta todo mundo tem. Dificuldades todos nós temos de diferentes formas. Mas que jamais desista. Jamais desista. Você tem que ser quem você é. E antes, e para gente, mulheres, homens, antes de amar alguém, se ame primeiro. Porque quando você aprende a se amar primeiro, você não aceita qualquer coisa. Porque viver num relacionamento abusivo, como eu, eu vi essa questão dos ciúmes de minha mãe, do meu pai, enfim, é muito desgastante, né? E quando você aprende a se amar, a se respeitar, você consegue ampliar os seus horizontes, ver de outra forma. E a terapia vai te trazer esse olhar, como você se entender, se compreender, se aceitar e se amar. Né? Então, se amem. Acima de tudo, o amor próprio. Eu Isso mesmo. finalizo com amor próprio. E eu agradeço a todos. Também te agradeço, Gi, pela oportunidade de estarmos É. aqui dando voz para quem não tem voz e abrindo espaço para quem quer falar também. E lembre, todos vocês que viram essa live, vocês têm meia hora comigo para a gente bater um papo, para entender a sua história e, se fizer sentido para você, até mesmo você traçar um plano de tratamento dentro da terapia, tá bom? E um beijo para todo Beijo mundo, a Gi, um todos beijo para e um você. ótimo final de semana. E a gente agradece vocês estarem conosco. E desculpa no começo, mas assim a gente se achou. Mas é importante que nós conseguimos a mensagem, o recado que a gente precisava. Sim, sim. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.